Boa noite, Vitória. Boa noite a todos do Oratório Virtual. Estamos hoje aqui na conversa de domingo. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos duas leituras. Boa noite, Eber, José, Terra Atelier. Hoje nós teremos duas leituras. Eu lerei e comentarei um poema. E Alex Leila, que acabou de entrar, vai comentar um livro da Marguerite Yourcenar. Deixa eu convidá-la. Convidar ela mesmo, pode. Aqui. Boa noite, Alex Leila. Boa noite. Deixa eu procurar um jeito aqui De equilibrar, né? de equilibrar o celular. Acho que aqui, talvez. Eu esqueci Fica muito escuro. Eu vou pedir só licencinha realmente, enquanto você está aí, para eu pegar um lápis, porque hoje nós vamos sortear mais um tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Então, peço, acabou de entrar, vou pegar um lápis. Me dê licença, por favor, me perdoe. É a emoção de fazer ao vivo, né, João Filho? Pronto. Boa noite, Felipe, Margarida Bittencourt. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui no Oratório Virtual. Para anotar o nome da pessoa que vai ganhar e tal, né? Também teremos uma pergunta. E estou avisando logo aqui, Felipe. Tá aí, vou avisar logo. Felipe, você não vale ganhar, que você já ganhou. Então não tem. Todos estão me ouvindo bacaninha? Estão me ouvindo bem? Bem. E a mim? Estou te ouvindo bem também. Então vou começar lendo um salmo de São Boaventura, do Saltério da Virgem. É o Salmo 135, que diz o seguinte: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia se dá através de sua dulcíssima mãe, a Virgem Maria. Consegue-nos, Senhora, a amizade de Jesus Cristo e guarda-nos para que não percamos nossa inocência. Contém nosso inimigo com tua ordem, para que não nos fira a virtude da castidade. Conserve em nós os bens naturais e, através de ti, multipliquem-se os bens da graça. Ilumina nossas vias e nossos caminhos, para conhecermos o que agrada a Deus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, meu amor, vamos fazer o Ângelus. Então, vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai, Espírito Santo. Amém. Amém. Então é isso, nós vamos hoje. Eu vou ler um poema do Leonardo Frois, um poema que eu publiquei recentemente no meu perfil. É ponto João Filho, e é um belíssimo poema desse poeta que acabou de fazer 80 anos. E Alex Leila, o perfil da Alex é Alex Leila. Diga seu perfil, meu amor, que são 2 L's, né? São 4 L's, na verdade, no Alex Leila. Alex, com 2 L's, X no final, Leila, Leilla, só. Pronto. @ Alex Leila. Eu fiquei com o poema e Alex ficou com o romance Como Água que Corre, de Marguerite Yourcenar. E como as damas, é uma questão de gentileza, as damas começam, né? Eu, além de dama, sempre começo tudo porque meu nome começa com A, né? A não ser quando tem uma vítima que tem sei lá, a L. Não, a L é o meu também. Aí, algum A, B, A, C. Aí eu. Bem, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao oratório. Eu vou falar de uma escritora chamada Marguerite Yourcenar. É uma escritora que nasceu na Bélgica, de língua francesa, eu escrevi em francês. E esse nome, Marguerite Yourcenar, o sobrenome Yourcenar é uma espécie de pseudônimo. Ela a gente chama de anagrama imperfeito, que é quando você pega o seu sobrenome, o seu nome, e faz combinações e transforma em outro nome. Por exemplo, Ana é um anagrama perfeito. Ele é Ana da frente para trás e ele é Ana de trás para frente. Mas se a gente pegar, por exemplo, Adão em inglês, Adam de frente para trás, lendo assim, né, pela ordem correta da esquerda para a direita, ele é Adam. Se você ler de trás para frente, vai ser nada. Então a gente chama de anagrama imperfeito. Transforma em outra palavra, porém diferente do sentido, diferente da palavra original. Então, Yourcenar é um anagrama do sobrenome real dela, que é Krayencourt. Não sei como é que se fala lá na Bélgica. Então, ela nasceu em 1903, na Bélgica, e depois ela se naturalizou norte-americana, antes de morrer. Ela era filha de um homem aristocrata, perdeu a mãe muito cedo. Na verdade, a mãe morreu em consequência do parto, porém 10 dias depois que Marguerite nasceu. Ela viajava com o pai, acompanhava os pais, e o pai, que viajava muito, e com isso ela conheceu muitos países. Ela também aprendeu muitas línguas, como grego, latim, italiano, né, o francês que ela falava e o inglês que ela também dominava. Depois da Primeira Guerra Mundial, assim, na altura da Primeira Guerra Mundial, ela fixou residência em Londres, né? E na Inglaterra, ela frequentou escolas, né, aprofundou seus estudos de língua, e ali por volta dos 16 anos ela escreve seu primeiro romance, seu primeiro livro, que chamou O Jardim das Quimeras, foi publicado no Brasil também. E ela continuou escrevendo, depois ela escreve Fogos, aí já quando ela se casou, foi morar na Suíça,
Então, em 1936, ela publica o livro Fogos, que são anotações. Tem também Contos Orientais. Os mais conhecidos dela são Memórias de Adriano, que é um romance histórico, em cima da vida desse imperador, Adriano, imperador romano. E A Obra em Negro, que também é um livro histórico, o personagem principal é fictício, mas todo o pano de fundo histórico e vários conflitos entre católicos e protestantes que ela descreve no livro, de fato aconteceram. Né? Ela também tem outros livros, entre eles o que eu vou falar hoje. Né? Marguerite faleceu em dezembro de 87. Ela, logo depois que ela se naturalizou norte-americana, e ela foi a primeira mulher a ocupar a, a Academia Francesa. No período que ela se candidatou, não existiam mulheres que tinham sido acadêmicas, né, na Academia de Letras da França. Bom, o livro que eu escolhi para falar, já posso falando do livro ou você quer apresentar o seu poema? Fica à vontade. O livro que eu escolhi é esse, ele não é tão conhecido, né? É um livro menor, os livros de Marguerite, fora esses que eu falei, como Fogos, entre outros. A maioria dos livros mais conhecidos dela são livros grossos, são livros com uma revisão histórica, com elementos históricos que demandam muita descrição, e também a narração minuciosa de fatos para que o leitor se aprofunde, entre, né, nesse período. Então, o romance histórico ele geralmente tem essa complexidade, porque ele geralmente parte de fatos reais. Há uma pesquisa, ela mesma dizia que pesquisava muito sobre o assunto, mas se faz recortes. E dentro desses recortes se cria personagens para ou preencher lacunas que os fatos não respondem, ou para contemplar também aqueles aspectos mais sutis da imaginação humana. Como é que um personagem histórico reagiu, como é que ele passou a noite, enfim. Todos esses elementos que a imaginação humana, quando a gente pensa, por exemplo, o que Abraão terá sentido quando ele caminhou até o local do sacrifício com Isaac. Será que Isaac percebeu que ele seria o cordeiro imolado? Tem um momento que ele pergunta, e o cordeiro? E Abraão responde, Deus proverá. Quantos dias eles passaram andando, o que eles comeram, onde eles pernoitaram, o que eles conversaram? E tudo isso não interessa na Escritura Sagrada, porque o que está em jogo ali é o ato de fé, a obediência de Abraão a um chamado, a uma designação, a missão de Deus. Porém, quando a gente vai ler livros, principalmente livros de arte, livros artísticos, literários, a nossa imaginação ela se faz muitíssimo mais exigente do que nos outros discursos, nos outros espaços de leitura e de criação. Então, o escritor que escolhe o livro romance histórico, ele lida com esse casamento o tempo inteiro entre ficção e realidade. Se em qualquer romance tudo tem que parecer real, no romance histórico tudo não só tem que parecer real, como é preciso que essas lacunas não apareçam, não dê aquele susto no meio da história. Você está lendo a história e dizer, não, mas isso aqui não é verdade, isso não pode ter acontecido. Então, se isso acontecer, aí nós estamos diante de uma quebra daquele pacto da verossimilhança. E significa, verossimilhança, algo parecido, funciona como a verdade, semelhante, paralelo à realidade. Então, o romance histórico, ele lida mais com essa complexidade. E esse livro aqui se chama Como a Água que Corre, Como a Água que Corre, tradição do meu querido Ivan Junqueira, poeta carioca, já falecido. Ele também traduziu A Obra em Negro, que é bem
bem mais complexo. Então, esse livro, ele trabalha a história de dois irmãos, na verdade, uma família toda, uma família de nobres. Eles são duques, não, condes, o pai é conde. Eles se passa um pedaço na Itália, depois o pai se casa, a mãe, né? A mãe é italiana, na nobreza italiana, ela se casa com o pai, Dom Álvaro, que é da Espanha. Então, o livro se passa, ora, um pedaço na Itália e um pedaço na Espanha. No final, ele torna voltar, porque a filha de Dom Álvaro, que é a personagem principal, Ana, ela vai se casar com um nobre italiano. Então, ela volta à Itália, de onde a mãe dela veio. O livro é muito complexo, tem histórias de personagens muito fortes, há pessoas muito endurecidas e há outras pessoas, outros personagens que são tocados pela, vamos dizer assim, pela ajuda, pela graça de Deus. E eles conseguem uma evolução na sua existência, na sua caminhada. Eu vou ler alguns trechos. Não, primeiro eu vou falar um pouquinho, né? Nós temos, então, a história, primeiro, da mãe de Ana, que se chama Valentina, e que se casa com Dom Álvaro. É um casamento muito difícil, eles são pessoas muito diferentes. O Dom Álvaro é uma pessoa dura, uma pessoa rígida, extremamente frio com as pessoas, e extremamente apegado a a rituais, a todo aquele, vamos dizer assim, aspecto formal das coisas e do seu próprio papel de conde. A dona Valentina é uma mulher muito amorosa, muito ligada aos filhos, tenta o tempo inteiro iniciá-los, tenta e os inicia na vida católica, na religião católica. Ela ensina eles as primeiras letras, ela quem os alfabetiza, ela os estimula-os, ela vai ao quarto dos dois, de um e do outro, é um menino e uma menina, né? Miguel e Ana. Ela vai ao quarto deles para ler todo dia à noite textos católicos para eles. Então, eles são iniciados na vida católica desde cedo. E quando eles começam a crescer, começam a entrar na adolescência, eles vão ser perturbados por um desejo sexual entre eles, os dois irmãos. Só que eles evitam falar e mesmo aceitar que um está fascinado, seduzido pelo outro. Então, vamos dizer assim, essa pequena tentação, na verdade, uma grande tentação que há entre eles, a gente percebe o tempo inteiro que se não fosse uma formação sólida, há alguns momentos que parece que eles vão sucumbir. E eles não sucumbem justamente porque eles tiveram essa formação. Isso é colocado de uma forma bem explícita no livro, né? E há momentos que o Miguel se controla porque ele tem essa paixão por Ana. Né? Quando a mãe morre, isso fica mais forte ainda, porque eles acabam, como o pai é muito frio, muito distante, eles acabam, os irmãos, um se sustentando no outro para sobreviver à perda da mãe. Né? A posição deles não é uma posição assim, em que se chora muito, é considerado coisas de pessoas fracas, então eles evitam a dor em público, manifestar um certo desespero que eles ficam quando a mãe morre, né? Uma lacuna, um vazio muito grande que os dois ficam. E aí ficam cada vez mais solitários, tanto ela quanto o irmão. Nessa solidão e praticamente ausência paterna, eles acabam tendo situações, vamos dizer assim,
em que eles serão tentados por esse desejo físico, né, carnal, entre os irmãos. Eles sabem que é pecado, eles conscientemente rejeitam isso, mas eles são acometidos de sonhos, e são acometidos às vezes, alguns tipos de imagens que eles, no próprio romance, eles chamam de delírio, né? Mas que, na verdade, é esse desejo sexual. O rapaz, então, ele começa, o Miguel, a ter, além do desejo pela irmã, que ele tenta evitar de todo jeito, mas ele sabe que o próprio desejo já é em si um pecado. E ele tenta, em alguns momentos, ficar longe dela. Quando ele percebe que ele já está acometido de uma espécie de... Acho que é um dos pecados mais terríveis que eu já vi, porque ele começa a ter raiva de Cristo, raiva de Jesus Cristo, porque a irmã passa muito tempo, para evitar a tentação, a irmã passa muito tempo nas igrejas. Como ela é uma figura conhecida da nobreza, ela, ao entardecer, ela costuma ir em várias igrejas. Inclusive, ela costuma visitar igrejas em que a mãe dela fazia caridades para ver o que está faltando nas igrejas, para também continuar esse papel da mãe, que ela leva até a vida. E ele a segue algumas vezes e se vê ensandecido de inveja por ele. Ele acha que Jesus tem mais intimidade, mais proximidade com a irmã que ele tanto ama do que ele poderia ter, já que para ele é vetado isso, uma vez que eles são irmãos. Então ele começa a ter uma confusão mental, mesmo tendo momentos muito certos no livro em que ele diz, não, isso está errado, e reza, e pede perdão, e se confessa. Então ele resolve, para se livrar desse desejo, ir para a guerra. Está acontecendo alguns conflitos próximos da Espanha. O livro se passa no meio, assim, no miolo da Idade Média. Então ele vai para a guerra, vai pedir o pai dele a permissão para ir à guerra. E o pai dele percebe na hora que ele vai pedir que é por causa da irmã. Ele já tinha percebido que os filhos dele tinham uma... Mas ele continua lá no mundo esquisito dele. E aí o Miguel vai e, de fato, o Miguel morre na guerra, né? O Miguel, conscientemente, pede isso a Deus, né? E que ele quer entregar a vida dele em sacrifício e para se ver livre, inclusive, desse pecado e de outros, né? Ele já estava se sentindo assim traído pela própria mente. São personagens que têm assim uma feitura psicológica muito forte e nós acompanhamos todos esses percalços, vamos dizer assim, toda essa dualidade entre bem e mal que eles têm em si. Então é um livro forte para quem quer assim mesmo fazer uma viagem no tempo e através das dores e percalços humanos, eu acho que eu indico. Se eu estiver falando muito, você me fale aí, viu, João Filho? Não, eu quero saber como é que termina o livro. Eu não tenho esse problema com spoiler, não. Eu não li. Eu não li todos os livros, não, gente. Então, Então, Marguerite Yourcenar, eu só li A Obra em Negro e é uma obra-prima aquilo, é uma obra-prima. Mas eu li isso em 1995, né? Teria que reler, mas muita coisa tá, a forma do livro foi em minha cabeça. E eu quero saber como é que termina isso aí, olha. calma, chegaremos lá. Então, quando o Miguel ele vai para a guerra e ele retorna, né? Eu quero ler o final aqui, quando ele decide mesmo ir, é depois que ele tem essa desavença, uma espécie de desavença com Ana. Lembrando que tudo é muito
elaborado e desavença, quero dizer, no sentido afetivo e espiritual. Na Quinta-feira Santa, Ana perguntou ao irmão se não desejava acompanhá-la em sua visita às 7 igrejas. São as 7 igrejas que ela é uma espécie de benfeitora. A mãe dela era, e ela toma esse lugar. Respondeu que não. A carruagem de Ana esperava. Ela partiu só. Ele continuou a ir e vir em seu quarto. Ao fim de algum tempo, não mais se conteve. Vestiu-se e saiu. Ana já visitara 3 igrejas. A quarta devia ser a dos Lombardos. A carruagem estacionou na praça de Monte Oliveto, diante de um pórtico baixo, junto ao qual se reuniam, ganindo, mendigos enfermos. Dona Ana atravessou a nave e entrou na capela do Santo Sepulcro. Um rei de Nápoles, aragonesa, é porque Nápoles, nesse período, está dividido, né? Então, o rei da parte de Nápoles aragonesa fizera-se ali representar com suas amantes e seus poetas, em atitudes de uma vigília fúnebre que perduraria para sempre. 7 personagens em terracotas de dimensão humana, ajoelhados ou agachados sobre as lajes, lamentavam-se em torno do cadáver do homem-deus que haviam seguido e amado. Cada um era o retrato fiel de um homem ou de uma mulher mortos há apenas um século, mas suas efígies desoladas pareciam gemer no mesmo sítio desde quando ocorrera a crucificação. Vestígios de cor ainda os embelezavam. O vermelho do sangue do Cristo se descamava como os coágulos de uma antiga chaga. As imundícies do templo, os círios, a luz artificial da capela, davam àquele Jesus o aspecto atrozmente morto que devia ter o do Gólgota, algumas horas antes da Páscoa, assim que a podridão do mundo começou a ensaiar os primeiros passos e que os próprios anjos entraram. A multidão, continuamente renovada, patinhava num exíguo espaço. Andrajosos acotovelavam-se com fidalgos, religiosos atarefados, como nas Ezequias, abriam caminhos entre os soldados da frota, com seus rostos curtidos pelo mar e acutilados pelo sabre turco. Essas pessoas vão sair para mais uma batalha e os padres estão dando as bênçãos, né? E tem também as pessoas, como é que eu posso dizer, os mendigos, as pessoas que a gente sabe que vivem mal, vivem sofrendo, alguns com problemas físicos, outros com problemas estão famintos e geralmente ficam na frente da Igreja Católica, né? Isso no mundo inteiro. Então ela está aqui descrevendo a igreja e também as pessoas. Então Ana entra, fica lá e ela fica muito tempo lá. E ele fica observando-a. Depois ele se lembra, lembrando-se de que ali se achava para rezar, o Miguel inclinou-se de novo para beijar os pés do Cristo. Alguém se debruçou sobre ela, sobre Ana, né? Ela sabia que era o irmão. Disse a ele, não, e sempre em voz baixa, você me encontrará na saída. Ana sequer cogitou desobedecer. Levantou-se e, através da igreja murmurante de litanias, alcançou o ângulo do pórtico. Miguel a esperava. Ambos lutavam naquele fim de quaresma contra a irritabilidade causada pelas longas abstinências. Ele disse, espero que suas devoções hajam terminado. Ela esperou que ele continuasse. Ele prosseguiu. Não há outras igrejas mais solitárias? Admiram-na o bastante? Será tão necessário assim ensinar ao povo a maneira como você beija? Ele está com ciúme de Jesus Cristo. Meu irmão, disse Ana, você está doente. Ele diz, você percebe?
Ela perguntou-lhe então por que, não, ele perguntou-lhe então por que ela não fora cumprir no convento de Ixa o retiro da Semana Santa. Não ousou dizer-lhe que não quisera deixá-lo. A carruagem os aguardava. Eu vou pular mais um pouquinho, porque são muitos detalhes, e tem um momento em que ela diz para ele: você sabe que nosso pai me propôs um casamento na Sicília. É o primeiro pedido que ela tem de casamento. Ele disse: e quem é? Ela diz, ela respondeu humildemente: você bem sabe que não aceitarei. E dizendo que preferia retirar-se do mundo, talvez para sempre, falou em entrar para o convento de Ischia, ou para o das Clarissas de Nápoles. Belo claustro que muitas vezes Dona Valentina visitara. Valentina é a mãe dele. O irmão fica descompensado quando ela diz isso. Você está louca? Gritou ele. Miguel parecia fora de si e disse: e lá viveria você banhado em lágrimas, a consumir-se de amor por esta figura de cera? Eu a vi ainda há pouco, e por acaso eu lhe permitiria um amante só porque ele está crucificado? Será que você é cega ou se engana a si própria? Pensa que pretendo cedê-la a Deus? Ana recuou horrorizada. Ele repetiu várias vezes: jamais. Ela se mantinha encostada à parede, erguendo já uma das mãos em direção ao reposteiro para sair. Um espasmo sufocava-lhe a garganta. Miguel gritou: Amon, Amon, irmão de Tamar, e saiu batendo a porta. É uma passagem da Bíblia, né? Que existe como chama? Esse conflito também entre os irmãos, né? Entre os irmãos Amon e Tamar. Ana fica, depois disso, prostrada, e Miguel, de noite, ele vai ter febre e pesadelos, então ele se dá conta que ele está num labirinto do qual ele não consegue sair. A forma que ele resolve sair é oferecer a sua própria vida em luta pela fé. Então ele sai, vai para essa guerra. Já estão começando a haver os conflitos que depois vão desencadear as cruzadas. E aí ele morre, quando ele volta morto, João Filho já quer logo saber. O pai é tomado de horror pela filha, porque ele percebe que o filho estava fugindo dela. E ele é um homem assim, com aquela mentalidade de culpar mesmo a mulher. A mulher é o mal do mundo. E quando o filho dele vem morto, é o segundo filho dele que morre. O primeiro morreu pequeno, de doença, e agora é o segundo que morre na guerra, e fica só a Ana. E ele diz para a Ana, né? Suma, desapareça, saia da minha frente, não posso nem lhe ver. Ele não consegue nem olhar, ali ela percebe. Ela é muito atenta, muito sensível, ela percebe e ela evita ficar na presença do pai. Depois que Miguel morre, quando o corpo dele é trazido, né, o vice-rei aparece, todo mundo vai contemplar, e Dom Álvaro é tomado de uma dureza, e o coração dele fica mais duro ainda do que ficaria. Ele é responsável pela comunidade ele todo, né? Ele responde ao rei, e as pessoas, ele tem poder de vida e morte sobre as pessoas. Por exemplo, se uma pessoa rouba ou comete um crime, vão a ele, para ele decidir o que fazer com aquela pessoa. E tem uma passagem, logo depois que Miguel morre, que um filho de um cidadão, um sujeito que pede a ele para ter piedade do filho que foi condenado à morte. E aí o Senhor vai pedir para ele, o pai, vai pedir a ele em nome do seu filho, você tem um filho da mesma idade dele. Aí ele diz, meu filho está morto. Aí o cara fala, mas em nome do seu filho, que morreu tão cedo, o senhor sabe o que é perder um filho e tal. Ele continua com o coração duro e manda matar. Na passagem
depois que acaba essa parte, né, essa primeira parte, que é a vida de Ana, nós vamos nos encontrar. Como eu falei para vocês, é um livro complexo que vai e vem. E tem uma. Aí, quando encerra a vida de Ana, Ana volta-se, depois da morte de Miguel, ela volta-se para a igreja, a ponto de todas as moças que a acompanham, damas de companhia, as outras nobres, inclusive a infanta, né, a próxima rainha, no caso, né, da Espanha. A Espanha ainda não é Espanha, ainda são esses pedaços, né, Catalunha com uma parte da Espanha, Aragão. e aí Aragão, e Nápoles está no meio também. Nápoles é Itália, mas estava no meio também, porque nobres de lá se casaram com nobres da Espanha. Então, todos ficam achando que ela vai vai seguir a vida religiosa. E ela realmente, durante muito tempo, considera ser freira, né? Até que o pai escolhe mais um pretendente e conversa com o rei acha ótimo, tá ótimo que ela se case com esse, e é um italiano, é um outro nobre italiano. E aí o rei manda a própria infanta dizer a ela tem duas opções, casar com esse, ou ir para o convento e não sair mais de lá. E ela que já tinha pensado e repensado, passava as tardes dela todas dentro da igreja rezando, ela decide que vai se casar com quem o pai mandou. Então, no final de ano, ela se casa, ela tem filhos, se torna uma boa mãe, tenta ser como a mãe dela foi, mas todos dizem que tem sempre uma sombra, uma tristeza muito grande. No final da vida de Ana, é que nós vamos ver essa tristeza, essa dor da perda do irmão e cedendo o mesmo lugar. E aquilo que o irmão, num acesso de raiva, acusou que ela estava substituindo por Jesus, vai acontecer no final, um final muito bonito, em que Ana já está doente, ela já está delirando, o padre vai dar extrema unção e ela já está alguns dias inconsciente. Ninguém consegue saber o que ela fala. E nesse momento ela tem um momento de consciência. E quando ela vê a cruz, ela tenta segurá-la assim, vai com a mão tentando e fala meu amado em espanhol, meu amado. E é o momento que ela morre. O romance prossegue agora com a vida de Dom Álvaro. É outra parte assim também muito dolorosa do romance. Ele é escrito como se fossem pequenos contos, grandes contos, vamos dizer assim, né? Mas tudo da vida dos mesmos personagens, da mesma família. Nós vemos a de Valentina, depois nós vemos os irmãos, depois vamos para a de Dom Álvaro, e assim vamos indo. E Dom Álvaro também tem uma passagem que eu quero mencionar, porque ele, depois que o filho morre, a filha se casa, ele vai se tornando cada vez mais sozinho e triste, e ele também vai decaindo em posição de status social, com a mudança das nobrezas. Aí nós temos toda uma pesquisa e informação da autora sobre como acontece, que normalmente a gente não sabe que dentro da nobreza pode acontecer isso, né? De pessoas que gozavam de um alto status, conde, com terras, por mudança na cúpula, vamos dizer assim, né? Na cúpula da nobreza, o rei, o príncipe mudam, você vai perdendo também, porque você tinha acordos, você tinha pactos com outros de fidelidade, então você é sempre marcado por essa fidelidade a um determinado rei. Então, é o que vai acontecendo com Dom Álvaro, ele vai perdendo tudo que ele tem e que o dava essa segurança, né, no mundo. E ele acaba num mosteiro. Nesse mosteiro ele é recebido e quem o recebe é justamente o pai daquele filho que ele negou uma complacência, negou piedade, negou uma misericórdia.
E ele fala para o cara, né? Ele fala, o cara fala, eu te conheço. Ele diz, eu não sei, eu andei por muitos lugares. É uma passagem muito bonita, assim, que fica parecendo um jogo de gato e rato. E o cara fica. A gente pensa que o cara vai fazer um mal a ele, que o cara vai se vingar. Todo o diálogo se encaminha para isso. Porém, o cara tem a compaixão que ele não teve. O cara olha para ele e vê assim um sujeito quebrado. E o cara diz assim: eu perdi meu filho, mas eu tenho Deus. Você não tem ninguém. É uma passagem assim bem. Eu estou resumindo, tá? É bem longa a passagem deles dois ali, em frente a frente. Então é um livro que ele tem esses idas e vindas, né? O título dele é bem sugestivo, como a água que corre, porque as coisas vão correndo, exatamente como a água que vai evaporando, em outros lugares ela vai encharcando, em outros lugares ela vai fertilizando, fazendo brotar a vida. Também a gente vê a vida desses personagens. Alguns lembram um pouco aquela parábola de Jesus, alguns sofreram muito, mas fizeram a palavra germinar, né? Fizeram o verbo, tentaram renascer com o verbo, enquanto outros, como no caso de Dom Álvaro, estão tão secos que mesmo tendo a palavra, acesso, ele não consegue, aquilo não consegue crescer, né? A palavra caiu ali, como na parábola de Cristo, desapareceu. Desapareceu não, secou, né? Não, tem uma passagem que Palavra do semeador. da palavra do semeador. E é isso. Espero que vocês leiam e gostem. É Mas uma boa companhia para as férias. É um livro para se ler com vagar, com paciência, porque é muito complexo e muita coisa remete a histórias da Bíblia, muitas coisas remetem à história da Espanha, da Itália e um pedacinho de Portugal também que aparece. então Falei é demais, isso. João? É o quê? Falei demais? Não, tá ótimo. Eu vou, como sempre, né, uma pessoa pediu que eu sorteasse um livro, é o livro é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Eu faço uma pergunta e quem responder primeiro, a pessoa vai mandar o livro. Todas as vezes que eu fiz o sorteio, todas as vezes os livros chegaram aos seus respectivos ganhadores, né? Nenhum livro ficou sem ser entregue, todas as vezes. Eu passo o endereço para a pessoa, e a pessoa, quem ganhar passa o endereço para mim e eu passo para a pessoa e ela envia. A pessoa quer manter-se no anonimato. Então a pergunta é muito simples. Qual é o autor, quem é o autor do Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem? Então, até o final do vídeo, daqui da live, quem responder ganhará essa obra-prima da mística e do conhecimento religioso e da Mariologia, né? A Ritane Almeida, é muito bom, gostou? Então, Ritane, é um bom livro para você ler agora em dezembro, janeiro, né, quem entrar de férias e tal, Como Água que Corre, de Marguerite Yourcenar, tradução, como a Alex falou, que ela conheceu pessoalmente, trocou cartas com ele, do Ivan Junqueira, poeta, tradutor, carioca já falecido. Então eu vou ler, a Rita Passo não ouvi a pergunta. Pronto, Rita, vou repetir então. Quem é o autor do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem? Quem é o autor? Né? Respondendo, ganha o livro. Eu vou então ler o poema, né? Um poema do Leonardo Frois, que está neste livro, não sei se vocês vão conseguir ver. É Leonardo Frois, Chinês com Sono, seguido de Clones do Inglês. Os clones do inglês são as traduções que ele fez da língua inglesa, né? Mas boa parte é poesia autoral dele. Então, Chinês com Sono. Eu postei recentemente esse poema no meu perfil e eu postei o poema e fiz uns comentários, né? Uns comentários críticos e tal.
ali dentro da possibilidade do espaço que aqui o Instagram permite. Ó, Ritiane ganhou. Luiz Maria Grignon de Montfort. São Luís Maria Grignon de Montfort. Vou anotar seu nome aqui. Ritiane, você entra em contato comigo. Ritiane, vou anotar aqui, com 2 S, né, para fazer a distinção, Almeida. Pronto. Pode entrar em contato comigo. Agora, o contato comigo é pelo meu perfil, que é 1.João Filho. 1.João Filho. Pode passar seu endereço que eu passo para a pessoa. Tá, é uma promessa que essa pessoa fez, que vai ficar no anonimato, não sou eu, na verdade. Então, o poema é do Leonardo Frois. Leonardo Frois fez este ano 80 anos e a editora 34 lançou a obra completa dele. Eu não comprei essa obra completa porque eu tenho praticamente todos os livros, né? Tem vários aqui, do Leonardo Frois. Frois nasce, deixa eu pegar um pouquinho da biografia dele aqui. Até hoje ele mora em Petrópolis, né? Foi para lá em 1970 e publicou muitos livros. Talvez, é bem possível, que algum livro que vocês já tenham lido foi o Frois que traduziu, né? Então ele traduziu, ó, Shelley, Swift, George Eliot, Faulkner, Malcolm Lowry, né? Ele também ele é montanhista e naturalista amador, né? Quando ele vai para o Petrópolis na década de 70, ele comprou um terreno muito barato, comprou vários terrenos baratos, estava bem desmatado, né? Estava tudo desmatado, queimado. Ele começou a repovoar tudo, plantando lentamente, e décadas depois os bichos voltaram todos, né? Uma coisa muito bacana que ele fez lá. Então eu vou ler O Observador Observado, é o nome do poema. Então vamos lá. Quando eu me largo, porque achei no animal que observo atentamente um objeto mais interessante de estudo do que eu e minhas mazelas ou imoderadas alegrias. E largando de lado, no processo, todo e qualquer vestígio de quem sou, lembranças, compromissos, ou datas, ou dores que ainda ficam doendo, quando hirto, parado, concentrado, para não assustá-lo, com o animal me confundo, já sem saber a qual dos dois pertence a consciência de mim. Qualquer coisa maior se estabelece nesta ausência de distinção entre nós. A glória, a beleza, o alívio, coesão impessoal da matéria, a eternidade. Então, o poema é um poema em verso livre, é quase direto, o tema é difícil, eu vou falar aqui, eu vou falar, me concentrar no tema, o tema é difícil. Então, o poeta que eu penso, eu já estive pessoalmente com o Freud, eu penso que ele quis realmente facilitar, não dificultar. Por isso o poema tem algo de prosaico, né? Ele vai descrevendo uma relação com o animal. Quando eu me largo, fica à vontade, né? Já não está pensando em quase nada mais, né? Está despojando interiormente, está com silêncio interior, porque achei, né? Ele faz isso porque está observando, ele não disse que animal é, porque achei no animal que observo atentamente um objeto mais interessante de estudo do que eu e minhas mazelas ou imoderadas alegrias. Aqui ele já repassa a questão toda do próprio caminho interior dele, né? As mazelas dele, ou seja, as dores, todos os problemas e imoderadas alegrias, né? E aí na segunda estrofe, e largando de lado no processo, está observando o animal, não é isso? Todo e qualquer vestígio de quem sou, já não está muito interessado nele, né? Nele mesmo, porque nós somos, digamos assim, 101% apegados a nós mesmos, né? Raramente a gente nos esquecemos e prestamos atenção em alguma coisa mais interessante que achamos mais interessante do que nós, né? Daí vem o problema do egoísmo, do orgulho, né? Então, aqui ele se larga, aquele buscou, ele conseguiu realmente um silêncio interior e começou a observar esse animal que ele não diz o que é. E aí ele largou tudo, né? Esquece até de si mesmo, qualquer vestígio de quem sou. Ou seja, ele se concentrou mesmo. Aqui está até uma das coisas que esquecemos muito na vida moderna,
é a distinção que eu sempre faço entre ver e enxergar, né? Muitas vezes passamos da nossa própria casa, nós pessoas que convivem com a gente, nossa esposa, quem tem filho e tudo mais, a gente vê, mas não enxerga. A gente realmente não percebe que o outro é uma presença. O outro é apenas um objeto, né? A gente olha o outro como um objeto, não como uma verdadeira presença. Então aqui é claro que ver e enxergar no dicionário são a mesma coisa, mas essa distinção que eu faço, uma coisa é ver apenas com os olhos físicos, outra coisa é enxergar realmente profundamente a presença do outro, né? Então ele faz isso. Ele nas três primeiras, são 4 estrofes do poema, 4 estrofes. Uma tem 5 versos, as outras têm 4 versos. E ele vem falando do todo o processo de despojamento interior para ele observar esse animal, né? Na terceira estrofe, quando hirto é teso, né? Rígido. Rígido apenas fisicamente, interiormente não, aqui no caso do poema. Hirto, parado, concentrado, né? Você voltar a atenção todinha para um ponto. Para não assustá-lo, que ele está observando um animal, com certeza um animal pequeno, né? Delicado. Com o animal me confundo, né? Isso realmente é muito interessante, é um dos acontecimentos mais interessantes da vida cotidiana. Como é que a pessoa pode se confundir com o animal ou confundir digamos, a paisagem, com as estrelas, né? Aqui, na verdade, está falando de uma certa comunhão. Eu sempre li esse poema, como eu já escrevi sobre esse poema, eu sempre li esse poema na clave de uma leitura de um filósofo austríaco chamado Martin Buber. O Buber, B-U-B-E-R, né? O Martin, como se escreve Martin em espanhol, Martin Buber. E Martin Buber tem um livro muitíssimo interessante que é Eu e Tu. E ali, em síntese, ele diz o seguinte, que o homem tem três direções de diálogo. E diálogo, para ele, é diálogo, chama relação mútua, né? Não é só eu falar e o outro escutar, mas você entrar realmente em comunhão. Como aqui no poema, com o animal me confundo. Martin Buber diz que uma das primeiras etapas é essa esse diálogo com a natureza, né? Fauna, flora, o mundo criado, né? A segunda é com o outro homem, o homem aqui no sentido de espécie, homem, mulher, criança, não importa. E a terceira é com Deus, que é a mais alta. Então aí é o momento realmente de você entrar numa certa comunhão, porque nós vivemos 99,99,99% no que o Buber chama do isto, né, da coisa, do objeto, né? É assim, claro, para nos guiarmos na realidade. Você não está o tempo todo entrando em epifanias, em êxtase, né? Isso aí é uma coisa que só os santos conseguem com muita dificuldade, mesmo assim em momentos propícios do dia e da vida. Mas nós, pobres mortais, então nós vivemos o tempo todo objetivando as coisas. Só que isso, até um certo ponto, é bom. Se objetivando demais, aí nós esquecemos do outro. Aí é aquela coisa que eu falei antes do ver e enxergar. Esse ver está ligado à questão da objetificação, a palavra é horrorosa, mas está aí, do outro. O outro não como presença, mas o outro como coisa, né? E na grande maioria das vezes nós vivemos assim. Então ele continua. O Buber também tem uma coisa muito interessante que, não no Buber, mas está lá também um exercício que ele passa. É um exercício que para concentração e para você começar a perceber também, entrar em comunhão com o outro ou com uma planta, né? Ou um animal. No caso, o vegetal está parado. E também o Francisco Irala, né? No Controle Cerebral e Emocional. É um livro assim, é um grande livro, sinal. O professor Olavo de Carvalho sempre indica. O Narciso Irala, ele diz mesmo o exercício. O Buber não, o exercício fica meio ali solto, né? Você tem que ler com mais cuidado para perceber. E qual é o exercício? É você pegar uma planta em casa, em qualquer lugar, você tirar do lugar e ficar observando a planta. Esquece um momento lá, né? Quem tem muito filho, muito trabalho, mas um momentinho só, porque isso vai irradiar para a sua vida inteira, né? Você começa a perceber, ver a folha, ver enfim, os detalhes todos da planta. Fica naquele exercício e vai se despojando, né? Vai buscando o silêncio interior. Nós vivemos com muito ruído interior, demais da conta. E por isso que a gente não tem, sem silêncio interior, a gente não consegue a contemplação. E no caso que esse exercício do Narciso Irala e do Buber é exatamente isso, a contemplação amorosa do mundo, né?
Então, aí naquele momento lá, depois algo vai acontecer que você vai tomar um susto depois. Pode fazer isso com a árvore da sua rua, né? Com um pássaro, com a outra pessoa, pensando na outra pessoa. Quando você começa a pensar, realmente Com você... imagem de santos, funciona muito, né? Imagem de santos Quando também. a gente quer uma concentração, um silêncio para rezar, por exemplo, eu tenho colocado a vela na frente da imagem de Carlos Acutis, o beato Carlos Acutis. E tem me trazido assim esse silêncio interior necessário para a gente poder orar, né? Exatamente. É uma outra dica ótima para nós católicos, a imagem de um santo, porque assim, sem silêncio interior não tem jeito, né, gente? Você não vai conseguir, né? Você está rezando da boca para fora, não vai ter como. Né? Vida de oração não é só da boca para fora, né? Você tem que, aquilo que diz o próprio catecismo, né? É uma relação profunda entre o que se fala e o coração, né? Então, veja, nas três primeiras estrofes, não são quatro estrofes, como eu falei, ele descreve todo esse processo interior, né? Quando eu me largo, né, largando de lado no processo, papapá, papapá, observando o animal, com o animal se confunde, e aí ele diz na última estrofe, veja, é isso que eu tentei falar e o poeta fala melhor do que eu. Qualquer coisa maior se estabelece, né? Nesta ausência de distinção entre nós, que ele está confundindo com o animal, né? Então ele bota dois pontos e ele tenta dizer o que é essa coisa mal, que ele nem sabe dizer, né? A glória, a beleza, o alívio, coesão impessoal da matéria e finaliza a eternidade. Então é realmente aqueles momentos que são raros ao longo da vida, mas que são super necessários e que, quando isso acontece, vão irradiar para toda a sua vida, que é as epifanias, né? Quantas vezes quem rezando, por exemplo, você sente que algo maior te invade, né? Interessante, ele coloca aqui mais ou menos um poema, mas não, porque é um poema que não aprofunda em outro sentido, mas o eu nesse momento ele não se dilui, ele se fortifica na verdade, mas ao mesmo tempo ele se entrega, né? Há uma realmente comunhão. Então o poema trata exatamente disso. Por isso o É observa uma integração, na verdade, né? é uma integração maior. Em vez da diluição, da negação, que, por exemplo, em algumas religiões orientais, como o budismo, prega, né? A dissolução do eu para entrar no nirvana. E aí, no entanto, o que está sendo colocado é uma integração com o outro. Nessa integração, você continua sendo você, só que compõe um terceiro universo com o outro, né? Compõe uma unidade com o outro. Exatamente. Aí, para finalizar, estamos chegando ao finalzinho já, eu vou reler o poema só para a coisa fazer mais sentido ainda. Então, o observador observado. Quando eu me largo, porque achei no animal que observo atentamente um objeto mais interessante de estudo do que eu e minhas mazelas ou imoderadas alegrias, e largando de lado no processo todo e qualquer vestígio de quem sou, lembranças, compromissos ou datas, ou dores que ainda ficam doendo, quando hirto, parado, concentrado, para não assustá-lo, com o animal me confundo, já sem saber a qual dos dois pertence a consciência de mim. Qualquer coisa maior se estabelece nesta ausência de distinção entre nós. A glória, a beleza, o alívio, coesão impessoal da matéria, a eternidade. É só para rever o poema, para ficar fresco na memória de vocês. Então é isso, chegamos ao nosso final, mais uma conversa de domingo, com o nosso querido web designer, que ele gosta de brincar, e minha equipe, que na verdade é a equipe ele sozinho, Peçam Ramos de Araújo. Essa live ficará salva, né, no perfil do padre e também no YouTube, né, do Oratório Virtual. Lembrando que o nosso site já está ao vivo, já está funcionando. Então, www.oratoriovirtual.org. Facílimo, né, de achar. E ali, lá também vocês vão encontrar os links para o YouTube e o Facebook, né? Todo o material do Christian Day está lá no site e no canal do YouTube.
E no site tem mais material do que nos canais, né? Porque no site tem poesia, tem crônica, tem alguns textos literários. E lembrem sempre de colocar esse org, OR, guia de gato, porque existe outro oratório virtual aí, que faz velas. Não somos nós. O nosso é oratoriovirtual.org. .org. Entre e prestigie, o site está muito bonito. E os depoimentos colocados no YouTube também, que subiram ontem, vão ficar, também são depoimentos bonitos, tem vídeos muito bonitos. Tem um de um senhor que faz santos, faz presépios de barro, que me emocionou muito. Uma pessoa muito pura, muito, uma criatura, muito agradecida ao Criador. Eu achei muito bonita a forma como ele relaciona o trabalho dele com Deus, né? Com a nossa conexão com Deus, com o Criador. Vale a pena, é um vídeo de acho que 16 minutos. É um vídeo curtinho, é um artesão acho que é Mestre Luiz, eu esqueci o sobrenome dele, perdoe, mas é um artesão e um santeiro, né? É um vídeo Um muito bacana. santeiro, que E faz tem aulas, presépios de barro. exatamente. Também tem muitos músicos, né? Cantando, tocando. E Então é isso. aulas, tem aulas também. Tem aulas também. Então, Ritiane.almeida, pode entrar em contato comigo, no meu perfil, que eu passo o endereço da pessoa, ela vai enviar para a sua casa o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, né? Do São Maria Grignon de Montfort. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado a todos por acompanhar até agora. Deus abençoe vocês, rezem sempre. Meu amor, muito obrigado por participar mais uma vez comigo. Obrigada a todos pela atenção.